Olá, caminhantes! E aí, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui novamente, né, no Museu de Botânica, aqui no Botânico, né, Jardim Botânico. Eu já fiz um vídeo aqui por fora dele, né, falando algumas coisas, mas hoje eu quero mostrar um pouco da parte interna do jardim, tá bom? Eu vou entrar aqui, ó, certo? Na boa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar, eu vou falando aí um pouquinho que der para falar, tá bom? Tá bom. Já aqui. Ah, bom dia, tudo bem? Na entrada, esse aqui, ó, é uma parte muito legal aqui onde fala sobre o pau-brasil, né? É muito interessante você vir e ver essas informações aqui, tá, do pau-brasil. Conta toda a história, a razão, a importância dessa madeira, né, aqui no Brasil, tá bom? E depois outras informações também, né, sobre os relatos da cultura, né, no Brasil, no tempo, muitas coisas, né? Fala do início da fase científica, do descobrimento, né? Das coisas botânicas e tal. Olha, tem muito interessante, né? Olha lá, fala de comissões que foram feitas para estudos botânicos e tudo mais. Esse museu, ele conta a história, né, da botânica no Brasil, tá bom? Então, desde aqui você vai ter essa primeira sala, você vai ver muitas informações sobre isso, sobre o início dos estudos, sobre os descobrimentos, né, da botânica e tudo mais, tá bom? Depois aqui tem uma sala central, né, onde mostra algumas espécies, né, descobertas, catalogadas, e que traz bastante informação, muita coisa muito legal, tá? Onde você pode ver, descobrir, matar curiosidades, né? Descobrir, são coisas muito interessantes que você vai ter aqui, né? Em toda essa sala aqui, tá bom? São espécies, na época, não tinha muita fotografia, né? Na base do desenho, então são lindos, lindos, maravilhosos, né? Esses desenhos, né? São feitos assim com uma precisão, né? Maravilhosa, com uma beleza indescritível, tá? Sobre essas coisas todas aqui, tá bom? Olha só, né? E aqui nós temos um teto, vou tentar mostrar para vocês, né? Olha que legal, esse é o teto, né? Muito bacana, né? E aqui você tem um espelho, né? Ó, que é para que você não venha, né, precisar virar, né, a cabeça, o pescoço para cima, lá, legal, né? Aí você pode ver, contemplar o teto através, né, dos espelhos colocados aqui, tá? Ou então, ao invés de eu virar lá para cima a cabeça, eu olho, né? Eu olho para o espelho, certo? E contemplo, tá? E contemplo ali, né? Ali eu contemplo, né, o teto lá em cima. Tá bom? Muito interessante, né? Muito bacana isso daí, tá bom? Aqui também nós temos uma outra sala, né, com várias coisas de polinização, o ciclo de vida das espécies, são muitas informações, né? Olha, cogumelos aqui, né? Muito interessantes, tal, bacana, tá bom? Olha lá, aí tem um vídeo, né, constante aqui rolando, né, que vai mostrando, falando, mostrando toda a importância, a razão, os estudos todos são feitos, tá? Então, esse aqui é muito bacana, né? Ó, outras informações, né, muito legal, muito bacana, tá? Aqui também, né, sobre o Instituto de Botânica mesmo, né, que existe aqui e tal, né, algumas imagens da Mata Nativa, né, feita na base de montagens, né, muito interessante, tá, que traz outras coisas também, ó, serviços e ecossistemas, né, mostra e tal, isso aqui é muito bacana, tá? Muito legal, né? Tem uma outra mostra o sistema, né, direitinho, também, um quadro bacana sobre pitanga. Olha aí, quem não gosta de uma pitanga, não é mesmo, né? Maravilhosa, né? Eu digo que eu gosto mais de pitanga do que o próprio bicho da pitanga, né? Mas é legal isso aí, né? Aí você tem aqui uma outra, né? Também do herbário, orquidário, né? Uma exposição sobre orquídeas, fala muito sobre orquídeas, tá? Então você quer conhecer um pouquinho, saber, né, razão, como cuidar, essas coisas. Aqui tem muita informação de literatura e tudo mais, tá bom? Então, olha, é um museu, né, muito interessante, muito organizado, muito bacana, com muita informação,
né, que você vai poder se deliciar, né, nessas poucas salas aqui, né, mas com muita coisa, né. Aqui tem um pouco de material antigo, né, que eram usados para as coletas de informações, de pesquisas e tudo mais, né. Olha só, tem uma escrivaninha ali, né, com microscópio, com uma máquina de escrever, tá? Você pode datilografar os trabalhos direitinho, né? Mais trabalhos ali desenhados. Ali são na verdade, espécimes dessecadas, né? Secas, né? Uma espécie tal que ficam secadas, tá? Olha, aqui tem uma máquina fotográfica, né? De época, nem sei de quando é isso aqui, né? É uma câmera fotográfica, tá? E tudo mais, né? Tem mais algumas espécimes aqui conservadas, né? Um álcool e tal, certo? Muito legal, né? Plantas, né? Fixadas, exibidas e tal, direitinho, tá? Então, meus irmãos, isso aqui é um tesouro, né? De conhecimento, é um tesouro de experiências colhidas, vividas, né? E transformadas em um museu, tá? Onde você pode ver e adquirir, compartilhar desses conhecimentos, tá? Aqui tem uma parte também, ó, muito bacana, né? Aqui para o vidro aqui, não dá para ver muito, né? Mas tem muitos materiais, né? De coisa. Então isso tudo aqui, o que eu vejo, né? Eu vejo que são tantas coisas guardadas aqui, né? Que nos dá conhecimento das coisas, e às vezes a gente não sabe disso, né? E a gente fica, hoje em dia, com a questão da internet, tudo bem, você tem outros recursos, você entra na internet, você vai saber de tudo, tá muito fácil, né? Mas esse aqui é aquele sistema antigo, né? De você expor, guardar, relatar, fotografar, então, e compartilhar os achados, os conhecimentos, as pesquisas, né? De uma forma muito clara, e bonita, tá? Você vê, né? Imagens, né? Você vê fotos, né? Tão legais, tal, que às vezes na internet você vai conseguir, sim, né? Mas você precisa mais diretivo, né? E aqui você tem tudo isso, né? Um pequeno museu, tá? Então, o que eu penso sobre isso aqui, né? Vamos tentar linkar um pouco com nosso caminho na caminhada, tá? Que esse é o meu propósito aqui, tá? A Bíblia diz, né, em Romanos, que nós devemos estar sempre renovando a nossa mente, nosso entendimento. Isso aqui é uma forma de você renovar entendimento, renovar conhecimento, transformar a sua mente, né, em ver coisas diferentes, tá? Talvez você já tenha visto, ou não, mas fala, poxa, é coisa antiga. Não é coisa antiga, não é coisa antiga. Isso foi conhecimento conseguido lá atrás, né, mas que faz todo sentido hoje, tá? Porque se não tivessem havido essas descobertas, esses estudos, né, nós não saberíamos o que sabemos hoje de plantas, de ecossistemas, da vegetação, né, da flora, todas essas coisas, tá? De pesquisas, né, que foram realizadas e os seus achados trouxeram para nós, né, aquilo que nós temos hoje, certo? Então isso não pode ser desprezado, tem que ser guardado, tá bom? Então, pensando um pouco nisso, de guardar o que se tem, né, eu lembro que um determinado texto da Palavra de Deus, quando fala dos reis, né? Houve um rei chamado Josias, que reinou em Judá, o reino do sul, tá? E que ele herdou o reino, né? Quer dizer, pegou o reino de seus antecessores, que tinha sido Manassés e Jotão, e que foram dois reis antecessores que fizeram muito mal a Judá, ao povo, a todo o povo, porque eles desviaram o povo, né? Fizeram muitas abominações e levaram o povo para longe de Deus. Esqueceram de Deus, esqueceram das coisas que os profetas anteriores, que os reis anteriores tinham feito, tinham guardado. Inclusive, até mesmo o livro da lei tinha se perdido, não se sabia. Mas Josias, um rei que foi aprovado por Deus, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, numa pesquisa, numa reforma que ele fez no templo, ele descobriu o livro da lei, né? Largado, escondido, jogado, né? Esquecido, né? No fundo do calabouço lá do templo, né? No subsolo do templo.
Ele descobriu o livro da lei. E isso trouxe um renovo muito grande para todo o povo. Então renovou o conhecimento, né? Porque o pouco que eles sabiam da lei, né, não era suficiente, mas quando eles encontraram o livro da lei, tudo que eles já sabiam se renovou, né, se confirmou, né, e eles descobriram muitas outras coisas que estavam na lei e que eles estavam deixando de cumprir. Tá? Então isso renovou todo o povo. Então quando a gente vê algumas coisas antigas e tal, né, é muito gostoso, porque te traz à mente, né, sua mente se renova, tá? Se faz nova, tá? Todos os dias. Isso contribui em tudo para a nossa vida, tá bom? Então eu quero deixar aí um convite para você. Venha no Jardim Botânico, né? Venha aqui visitar o Museu de Botânica, tá bom? Você vai ver muitas coisas legais aqui, tá? E pensa também, né? Que diante de Deus, a nossa mente tem que estar sempre aberta para experimentar as coisas novas de Deus. Deus, ele se renova, a palavra dele se renova cada dia, cada manhã. Né? Não que ele vai escrever uma nova Bíblia, não, mas a própria Bíblia. Né? A partir de que você começa a ler e abrir o seu pensamento, o seu entendimento, pedir ao Espírito Santo que te direcione, né? Cada vez que você lê, cada trecho que você lê, você vai descobrir ali coisas que Deus tem falado conosco, tem nos orientado, tem nos conduzido, tem nos trazido a experiências, né, de viver uma vida abençoada na presença dele. Tá bom? É isso aí. O caminho de hoje, né? Nossos passos de hoje, no nosso caminho na caminhada. Tá bom? Deus te abençoe, tá bom? E vamos ficando aí, né? Mais uma passadinha aqui na sala. Fica na paz.